Meu nome é Colette Owens. Tenho 32 anos e 3 semanas atrás meus pais me mandaram uma mensagem dizendo para eu não ir à festa de aniversário deles porque apenas convidados da alta sociedade estavam convidados. Achei que já estivesse acostumada a ser deixada de lado. 10 anos sem aparecer em uma única foto de Natal da família, 10 anos sendo apresentada aos amigos deles como a que trabalha com prédios antigos. Mas aquela mensagem foi diferente. Foi definitiva. Então naquela noite fiquei sozinha no meu apartamento exatamente como eles queriam. Então meu telefone tocou. Era minha irmã Vivian, aquela que nunca liga a menos que precise de alguma coisa. A voz dela tremia. Por que você escondeu isso da família? Mamãe e papai acabaram de ver a notícia. Eu não escondi nada. Eu só parei de me explicar para pessoas que se recusavam a ouvir. Antes de continuar, se essa história toca você de alguma forma, tire um momento para curtir e se inscrever, mas só se você realmente quiser saber o que aconteceu depois. De onde você está ouvindo agora? Deixe sua cidade e o horário local nos comentários. Eu adoraria saber. Agora deixe-me voltar 3 anos no tempo ao dia em que recebi um projeto que mudaria tudo. Cresci na família Owens nos arredores de Boston. Uma família que parecia perfeita em todos os cartões de Natal que enviavam. Classe média alta, membros de clube de campo, o tipo de gente que mede o sucesso por qual vizinho percebe primeiro o seu carro novo. Minha irmã mais velha Vivian era bonita, sociável, a filha que se casou com Bradley Hartley do Goldman Sachs e se mudou para uma casa colonial de 6 quartos em Wellesley. Meus pais não paravam de falar dela. E depois havia eu. Escolhi arquitetura, mais especificamente preservação histórica, o tipo de trabalho que envolve rastejar por sótãos centenários e lutar para salvar prédios que incorporadoras querem demolir. Uma vez minha mãe me apresentou ao clube do livro dela como a que faz alguma coisa com casas antigas. Construção, eu acho. Meu pai era mais direto. Quando você tiver uma carreira de verdade, ele me disse em um dia de ação de graças, a gente conversa sobre te colocar de volta no cartão de Natal. De volta como se eu tivesse sido apagada. A última vez que apareci em uma foto de família foi há 10 anos no casamento da Vivian. Descobri depois que minha mãe me cortou da versão que postou no Facebook. A composição ficou melhor, ela explicou quando perguntei. Ainda tenho a foto original em algum lugar. Nela estou na borda do enquadramento usando um vestido de segunda mão que encontrei em uma loja de consignação em Cambridge. Vivian está no centro radiante em um Vera Wang. Meus pais sorriem para ela. Ninguém olha para mim. Mas aqui está a coisa que eu não sabia naquela época, a coisa que levaria uma década para eu entender. O meu silêncio durante aqueles anos não foi fraqueza. Foi combustível. E estava se acumulando para algo que nenhum deles poderia ter previsto. Há 3 anos recebi uma ligação que mudou o rumo da minha carreira. A propriedade Whitmore, uma mansão histórica de 150 anos no coração de Massachusetts, estava programada para ser demolida. As incorporadoras queriam o terreno. A sociedade histórica já tinha desistido. Todo mundo achava que estava tudo perdido, mas o National Trust for Historic Preservation não estava disposto a deixar aquilo acabar assim. Eles precisavam de um arquiteto capaz de apresentar um plano de restauração convincente o suficiente para justificar um orçamento de 12 milhões de dólares. Alguém que entendesse que prédios antigos não eram apenas estruturas. Eram histórias. Eles me ligaram. Passei 3 semanas preparando minha proposta. Pesquisei cada planta original, cada registro de reforma, cada artigo de jornal desde 1874. Quando apresentei ao conselho, não mostrei apenas o que a Whitmore Estate poderia se tornar. Mostrei o que ela sempre foi e por que aquilo importava. Margaret Caldwell, a diretora executiva do National Trust, assinou pessoalmente a carta de aprovação. Ainda guardo aquele e-mail em uma pasta chamada Evidências. Não porque eu achasse que um dia precisaria provar algo, mas porque queria lembrar do momento em que alguém em posição de poder acreditou em mim. Durante 18 meses eu vivi e respirei aquela restauração. Escolhi manualmente cada viga de madeira substituída. Fui atrás de artesãos que ainda sabiam restaurar estuque vitoriano. Passei 3 meses apenas nas portas da frente. 2 painéis enormes de carvalho cerrado em quarto apodrecendo havia décadas. Meus pais nunca souberam. Trabalhei sob o nome do meu escritório, não o meu. Não gosto de atenção.
E sinceramente eu já tinha parado de tentar impressionar pessoas que nunca tiveram a intenção de se impressionar. O que eu não sabia naquela época era que meus pais entre todos os lugares de Massachusetts escolheriam justamente a Whitmore Estate para a festa de 35 anos de casamento. O prédio que eu salvei as portas que eu restaurei o legado que eu protegi. Engraçado como a vida organiza suas ironias. Deixei-me contar sobre o último Natal. Eu não fui convidada, claro, mas apareci mesmo assim. Dirigi 2 horas em meio a uma tempestade de neve porque alguma parte de mim ainda acreditava que talvez dessa vez as coisas fossem diferentes. Minha mãe abriu a porta usando um suéter de cachemir creme e um lenço Hermes perfeitamente posicionado no pescoço. O sorriso dela vacilou por exatamente um segundo quando me viu. "Oh, Colette, não estávamos esperando você." "Eu trouxe um presente", respondi erguendo um pacote embrulhado. Um livro de primeira edição sobre arquitetura de catedrais europeias. Eu o tinha encontrado em uma venda de espólio e gasto mais do que devia. Ela pegou o presente sem nem olhar para o papel atencioso. "Vou colocar junto com os outros." Lá dentro Vivien dominava a conversa perto da lareira exibindo no celular fotos do mais recente evento beneficente que tinha organizado. Meu pai estava envolvido em uma conversa animada com um homem que reconheci das notícias. Juiz Harrison nomeado federal e aparentemente a mais nova adição ao círculo social deles. Quando meu pai me viu não disse olá. Apenas fez um leve aceno com a cabeça e voltou para a conversa. "Como eu estava dizendo, juiz, nossa filha Vivien tem feito um trabalho maravilhoso com a fundação do hospital infantil." Nossa filha no singular. Fiquei naquela sala de estar por 45 minutos. Ninguém falou comigo diretamente. Quando minha mãe me apresentou a uma mulher do clube do livro disse, "Esta é a Colette. Ela faz reformas, mexe com martelos e essas coisas." O sorriso da mulher foi educado e distante. "Ah, que interessante." Fui embora antes da sobremesa. Ao sair passei pela mesinha do corredor onde meu presente havia sido colocado ainda embrulhado com um bilhete adesivo por cima na caligrafia da minha mãe, repassar para a caridade. Foi naquela noite que fiz uma promessa a mim mesma, nunca mais entraria em um lugar onde eu não fosse bem-vinda. 3 semanas antes da festa de aniversário dos meus pais eu estava sentada no meu apartamento em Cambridge quando meu celular vibrou. Uma notificação de um grupo do qual eu tinha sido removida 2 anos antes, família Owens. Eles me adicionaram de volta apenas para enviar uma mensagem. "Colette não vem à festa de aniversário. Só haverá convidados da alta sociedade. Não queremos ter que explicar a sua situação. Mamãe e papai." Li aquilo 3 vezes. Não porque não tivesse entendido, mas para ter certeza de que não estava imaginando. Sua situação é como se eu fosse um problema a ser administrado, um incômodo a ser escondido. Não respondi. Algumas mensagens não merecem a energia de uma resposta. Mas havia algo que meus pais não sabiam. Naquela mesma tarde outro envelope chegou à minha caixa de correio. Papel creme espesso com o selo do American Institute of Architects gravado em dourado. Abri com as mãos trêmulas. "Prezada senhorita Owens, em nome do Comitê de Seleção da Medalha de Ouro do AIA temos o prazer de informar que a senhora foi indicada à Medalha de Ouro de 2024 na categoria Voz Emergente. Seu trabalho de restauração na Whitmore Estate foi citado como um exemplo definidor de excelência em preservação. A Medalha de Ouro, a maior honraria da arquitetura. O mesmo prêmio concedido a Frank Lloyd Wright e Frank Gehry." E no final da carta uma assinatura, Margaret Caldwell, diretora executiva do National Trust for Historic Preservation. A mesma Margaret Caldwell que eu descobriria depois meus pais haviam convidado pessoalmente para a festa de aniversário deles. A mulher que queriam impressionar por causa das conexões dela em conselhos de caridade. Minha mentora. Coloquei a carta ao lado do celular. A mensagem da minha mãe brilhava na tela ao lado. 2 cartas, uma dizendo que eu não era digna, outra dizendo que eu era excepcional. Ambas chegaram no mesmo dia. Uma semana antes da festa Vivien ligou. Isso era incomum. Minha irmã não liga a menos que queira alguma coisa, informação, validação ou alguém para culpar. Mesmo assim eu atendi. Velhos hábitos custam a morrer. "Colette, como você está?" A voz dela era melosa, doce demais, o tom que ela usa quando está encenando. "Estou bem, Vivien. O que você precisa?" Houve uma breve pausa. "Eu só queria que você soubesse,
Tentei convencer a mamãe e o papai a te convidarem. Juro que tentei. Mas você sabe como a mamãe é com aparências. Não disse nada. Esperei. Sinceramente, ela continuou: provavelmente é melhor assim. Você ficaria desconfortável perto daquele pessoal de qualquer jeito. Os Harrisons vão estar lá, os Pierces, alguns executivos da antiga firma do papai. Não é muito a sua praia, sabe? A minha praia. Você sabe o que eu quero dizer. Todo aquele papo furado sobre viagens e investimentos, você ia morrer de tédio. Ela riu de leve. Estou te fazendo um favor? Sério? Quase acreditei. Esse é o problema da Vivien. Ela pratica gaslighting há tanto tempo que já se convenceu de que isso é gentileza. Então ela continuou, e ali estava o verdadeiro motivo da ligação. E você, o que anda fazendo ultimamente? Alguma novidade? Ela estava pescando, procurando alguma informação para comentar na festa, talvez para provar que ainda mantinha contato com a irmã problemática. Nada demais, respondi. Só trabalho. Ainda com esse negócio de prédios antigos. Eu consegui ouvir a decepção na voz dela. Nenhuma fofoca para colher. Se cuida, tá? E não leva essa coisa da festa para o lado pessoal. Não é sobre você. Mas era sobre mim. Sempre foi sobre mim, especificamente sobre garantir que eu continuasse invisível. Mais tarde descobri que Vivien não tinha defendido meu convite coisa nenhuma. Foi ela quem sugeriu a nossa mãe. Ela é sempre tão estranha nessas coisas. Vai ser mais fácil para todo mundo se ela simplesmente não vier. 3 dias depois meu pai ligou. Isso era ainda mais incomum do que a ligação da Vivien. Richard Owens não faz ligações. Ele emite convocações. O fato de ele estar entrando em contato diretamente significava que queria ter certeza de que a mensagem tinha sido compreendida. Colette. A voz era a mesma de toda a minha infância. Seco, eficiente, como se estivesse fechando um negócio. Entendo que você recebeu a mensagem sobre o aniversário. Recebi. Ótimo. Sua mãe e eu discutimos isso. A lista de convidados é definitiva. Esperei que ele dissesse mais alguma coisa. Uma explicação, talvez até uma justificativa fraca. Em vez disso, o juiz Harrison estará presente. Vários sócios da minha antiga firma. Pessoas importantes. Eu entendo, pai. Entende mesmo? Ele suspirou. E naquele som havia anos de decepção. Se você tivesse feito escolhas de carreira diferentes, não estaríamos tendo essa conversa. Sempre disse que uma mulher com a sua inteligência poderia ter sido qualquer coisa. Direito, medicina, finanças. Em vez disso, você escolheu brincar com prédios antigos. Brincar como se meus 18 meses restaurando um patrimônio histórico fossem um hobby. A lista de convidados é definitiva, repeti. Você já disse isso. Fico satisfeito que nos entendamos. Ele estava prestes a desligar quando acrescentou, quase como um detalhe sem importância: alguma mulher do National Trust vai estar lá? Margaret alguma coisa. Sua mãe quer entrar para o conselho de caridade dela, então é importante que tudo corra bem. Sem distrações. Margaret Caldwell, a mulher que me orientou no projeto mais importante da minha carreira, a mulher cuja assinatura estava na minha carta de indicação ao AIA. Meu pai esperava impressionar justamente a minha mentora em uma festa em um prédio que eu mesma havia restaurado enquanto me mantinha escondida, como um constrangimento de família. Sem distrações, a repeti para mim mesma. Entendido. Desliguei antes que ele pudesse me ouvir rir. 2 dias antes da festa recebi uma mensagem da tia Patrícia, irmã do meu pai, uma mulher que eu via talvez uma vez por ano em encontros familiares obrigatórios. Colette, querida, sua mãe me contou sobre a situação da festa. Só quis saber como você está. Ela mencionou que você tem enfrentado alguns problemas de saúde mental. Está tudo bem? Fiquei encarando a mensagem por um bom tempo. Problemas de saúde mental. Minha mãe não tinha apenas me excluído da lista de convidados. Ela havia criado uma história de cobertura, um motivo para minha ausência que a fazia parecer compassiva e me fazia parecer quebrada. Entrei no Facebook. Eu não devia, mas entrei.
Lá estava escondido nos comentários de uma postagem de uma das amigas da minha mãe. Diane, sinto muito em saber sobre sua filha mais nova. Doença mental é tão difícil para as famílias. Você está lidando com isso com tanta elegância. Minha mãe tinha curtido o comentário. Rolei mais para baixo e encontrei outro. Enviando orações para Colette. Diane tem sido tão forte em meio a tudo isso. E a resposta da minha mãe: obrigada, Susan. Estamos fazendo o nosso melhor. Algumas crianças simplesmente têm mais dificuldades. Olhei ao redor do meu apartamento, os prêmios de arquitetura emoldurados nas paredes, a pilha de revistas especializadas com meus projetos em destaque, o e-mail do AI aberto no meu laptop. Eu estava sentada no escritório de uma mulher que acabará de ser indicada a maior honoraria da sua profissão. E minha mãe andava dizendo às pessoas que eu não conseguia funcionar. Existe uma coisa sobre mentiras: elas precisam de manutenção. Precisam ser alimentadas, regadas e repetidas até que todos esqueçam que começaram como ficção. Minha mãe havia construído toda uma mitologia em torno da filha problemática. E vinha cultivando isso havia anos. Mas mitologias têm uma fraqueza. Elas desmoronam no momento em que a realidade entra pela porta. Na noite anterior à festa liguei para Margaret Caldwell. Não para reclamar. Nunca fui boa nisso. Mas para confirmar o cronograma do anúncio do AIA. Eu sabia que a indicação se tornaria pública em breve, só não sabia exatamente quando. Colette. A voz da Margaret era calorosa como sempre. Eu estava esperando sua ligação. O comitê finalizou tudo. O anúncio vai ao ar amanhã à noite. Amanhã, o mesmo dia da festa dos meus pais. Isso é maravilhoso, eu disse, e era verdade. E tem mais uma coisa. Eu conseguia ouvir o sorriso na voz dela. O Conselho do National Trust aprovou uma nova subvenção, $500 mil para a restauração da residência do governador, e queremos que você lidere o projeto. Precisei me sentar. Margaret, eu nem sei o que dizer. Diga sim. Você conquistou isso, ela respondeu fazendo uma breve pausa. Sua família vai comemorar com você amanhã? Imagino que eles devam estar incrivelmente orgulhosos. O silêncio se estendeu um segundo a mais do que devia. Eles têm outros planos, respondi por fim. Algo mudou no tom dela. Não era exatamente pena, mas compreensão. Falando em planos, ela continuou: amanhã à noite também vou a uma festa. Um evento na Whitmore Estate. Estou realmente ansiosa para ver o prédio novamente. Meu coração quase parou. Uma festa de aniversário? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sim, acredito que sim. A família Owen, se não me engano. Você os conhece? Quase ri. Pudesse dizer que sim. Que mundo pequeno, disse Margaret animada. Bom, se você estiver livre amanhã à noite, sabe onde me encontrar. Eu adoraria brindar pessoalmente a sua indicação. Agradeci e desliguei. Margaret estaria na festa dos meus pais no prédio que eu havia restaurado, cercada por pessoas que tinham sido informadas de que eu era mentalmente instável, enquanto o anúncio que provaria que todos estavam errados estava programado para ir ao ar às 19h30. Deixe-me pausar aqui por um momento. Se você já foi tratado pela própria família como se não existisse, mas ainda está de pé, ainda construindo, ainda seguindo em frente, eu vejo você. Escreva ainda de pé nos comentários. E se quiser saber o que aconteceu quando a verdade finalmente veio à tona naquela festa, certifique-se de estar inscrito. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Agora de volta à história. Na manhã da festa acordei sozinha no meu apartamento em Cambridge. A luz do sol entrava pelas janelas naquele ângulo dourado que faz tudo parecer mais suave do que realmente é. Preparei café como sempre faço, prensa francesa torra escura sem açúcar. Sentei à mesa da cozinha cercada pelas coisas que faziam aquele espaço ser meu. Livros de arquitetura empilhados em todas as superfícies. Lavanda seca em um pote de vidro no parapeito da janela. Uma reprodução emoldurada das plantas da Whitmore Estate acima da minha mesa de trabalho. Meu apartamento é pequeno, talvez uns 75 metros quadrados. Nada impressionante pelos padrões dos meus pais, mas tudo ali tinha sido escolhido por mim. Tudo ali tinha sido conquistado por mim. Abri o laptop para trabalhar em algumas anotações de projeto, determinada a tratar aquele dia como qualquer outro.
Mas então o algoritmo do Instagram me traiu. O story da Vivien apareceu no topo do meu feed. Um vídeo dela no banco de trás de um carro preto, taça de champanhe na mão enquanto alguém retocava o cabelo dela em um salão que provavelmente cobrava por hora mais do que minhas contas mensais. A legenda dizia: me arrumando para a grande noite. Continuei rolando. Não devia, mas rolei. Outro story. A fachada da Whitmore Estate decorada com flores brancas e luzes cintilantes para a noite. Ela tinha filmado pela janela do carro enquanto chegavam para a montagem. E ali no canto do enquadramento eu os vi. As portas de carvalho, as minhas portas, aquelas em que passei 3 meses trabalhando buscando ferragens de reposição em uma loja especializada em vermont, lixando a mão cada painel até que os veios da madeira surgissem como se estivessem esperando havia um século para serem vistos de novo. Vivien não sabia. Nenhum deles sabia. Eles estavam prestes a dar uma festa em um prédio cheio das minhas impressões digitais e ainda assim tinham me dito que eu não era bem-vinda. Fechei o Instagram e voltei para o meu café. Não presenciei diretamente o que aconteceu em seguida, mas ouvi falar depois por Margarete, pela tia Patrícia, pelos fragmentos que minha família deixou escapar no depois. Então deixei-me contar o que consegui juntar. A festa começou às 6 da tarde. 150 convidados chegaram em uma procissão de sedãs alemães de luxo e carros executivos alugados. Traje de gala. Mulheres em vestidos que custavam mais do que o meu primeiro carro, homens em smokings feitos sob medida na Nevory Street. Um quarteto de cordas tocava Vivaldi enquanto garçons de luvas brancas circulavam com champanhe. Krug, segundo story da Vivien no Instagram, $300 a garrafa. Minha mãe estava à entrada usando um vestido Valentino bordô diamantes nas orelhas, cumprimentando cada convidado como se estivesse anfitriando o Met Gala. Meu pai circulava pelo salão com a energia de um homem que vinha ensaiando conversa fiada havia semanas. O espaço é espetacular, Diana teria dito uma convidada ao atravessar o grande foyer restaurado. Quem fez a reforma? Minha mãe fez um gesto displicente com a mão. Há alguma empresa por aí. A coordenadora do evento cuidou disso tudo. Mas não está perfeito? Eu soube na hora que este era o lugar. Perfeito. Um prédio que ela nunca se deu ao trabalho de pesquisar. Uma restauração que ela não sabia que era minha. Vivien deslizava pela multidão vestindo Oscar de la Renta, o marido Bradley seguindo logo atrás como um acessório bem vestido. Ela posava para fotos ao lado da lareira de mármore sob o lustre restaurado diante do papel de parede pintado à mão que eu tinha lutado para preservar quando todos os outros queriam arrancar. Os centros de mesa eram hortênsias brancas em vasos de cristal ladeados por velas de teca mergulhadas. O gosto da mamãe é impecável, a Vivien legendou no story mais recente. E em algum ponto do outro lado da cidade eu estava sentada no meu pequeno apartamento assistindo a tudo se desenrolar em uma tela de 15 centímetros. Margarete Caldwell chegou às 7 da noite. Veio sem alarde, sem comitiva, sem anúncio. Mesmo assim a sala percebeu. Margarete tem esse domingo. Ela não exige atenção. Ela simplesmente a carrega consigo. Elegância discreta. Um vestido azul marinho pérola simples, a presença de quem passou décadas sendo a pessoa mais conhecedora de qualquer ambiente sobre qualquer prédio em que estivesse. Minha mãe a identificou imediatamente. Senhora Caldwell. Diane atravessou o foyer com a taça de champanhe erguida, o sorriso largo bastante para acomodar todas as suas ambições. Que honra absoluta tê-la aqui. Ouço falar tanto do trabalho do National Trust. Verdadeiramente inspirador. Margarete aceitou a saudação com uma neutralidade educada. Obrigada pelo convite. Devo dizer que tenho uma ligação pessoal com esta propriedade. É lindo vê-la em uso. Os olhos da minha mãe brilharam. Uma abertura para conexão, para networking, para qualquer posição em conselho que ela estivesse tentando conquistar. Ah, que maravilhoso! A senhora frequentava eventos aqui antes da reforma? Ou depois? Na verdade, Margarete lançou um olhar ao redor do salão, detendo-se nos frisos restaurados nos pisos de madeira originais nas janelas que eu tinha lutado para preservar. Eu estive bastante envolvida no projeto de restauração, trabalhei de perto com a arquiteta responsável. Minha mãe assentia claramente sem ouvir, já calculando o próximo movimento. Falando nisso, continuou Margarete, eu estava esperando ver a Colette aqui esta noite. Ela está atrasada? O sorriso da minha mãe congelou por um segundo, apenas um.
A máscara escorregou. Colette, ela se recompôs rápido, rearranjando a expressão para algo que se aproximava de preocupação. A ela não pôde vir. Não está muito bem, receio. Você sabe como é. Os olhos de Margaret se estreitaram levemente. Que estranho. Falei com ela ontem mesmo. Ela parecia perfeitamente bem. Para isso minha mãe não teve resposta. A primeira rachadura tinha surgido. Às 19h30 o American Institute of Architects publicou o anúncio. As indicações à medalha de ouro do AI apareceram no site oficial, nas redes sociais e em um comunicado enviado a todas as principais publicações de arquitetura do país. Em minutos, a Arquitectural Digest compartilhou a matéria especial preparada com antecedência. 12 páginas de fotos e entrevistas, meses de trabalho cronometradas perfeitamente para aquele momento. A manchete dizia: Colette Owens, a mulher que está redefinindo o patrimônio arquitetônico dos Estados Unidos. Eu ainda estava no meu apartamento quando vi a notícia ir ao ar. Atualizei a página 3 vezes para ter certeza de que era real. Minha foto, meu trabalho, meu nome, tudo ali exposto ao mundo, inclusive para os convidados da festa dos meus pais. Tudo começou com uma jornalista local, uma mulher que cobria artes e cultura para o Boston Globe e tinha sido convidada como amiga de um amigo. O celular dela vibrou com um alerta de notícias. Ela olhou para a tela e fez uma careta de surpresa. Você viu isso? Disse ao homem ao lado. A arquiteta que restaurou este prédio acabou de ser indicada à medalha de ouro do AIA. O homem se inclinou para olhar. Whitmore Estate? Este prédio? Este mesmo. Ela rolou a matéria. Colette Owens, só 32 anos. Estão chamando ela de uma das arquitetas de preservação mais importantes da geração dela. O nome começou a circular primeiro em sussurros, depois em voz alta. Os convidados pegaram os celulares. A matéria da Arquitectural Digest apareceu em tela após tela. E naquela matéria havia uma fotografia. Eu em pé diante da entrada restaurada da Whitmore Estate, sorrindo de um jeito que eu quase tinha esquecido que ainda existia em mim. Um convidado se virou para o outro. Espera. Owens? Não é esse o sobrenome dos anfitriões? A pergunta ficou suspensa no ar como um pavio aceso. Minha mãe sempre foi muito boa em controlar narrativas. Décadas de prática lapidando a própria imagem, decidindo que as pessoas veem, enterrando o que não deveriam. Mas aquilo ela não conseguia controlar. Colette Owens. Uma mulher usando um vestido verde esmeralda se aproximou da minha mãe com o celular estendido. Diane, está, é sua filha? Minha mãe olhou para a tela, viu meu rosto, leu a manchete e sua expressão passou por surpresa, depois reconhecimento, depois algo muito próximo do pânico, tudo no espaço de um segundo. Ah, deve ser outra Owens. Ela riu, mas o som saiu errado. Agudo demais, rápido demais. A nossa Colette trabalha com construção, eu acho, não com arquitetura. Mas a matéria diz que ela é da região de Boston e tem o mesmo sobrenome. Sobrenome comum, a minha mãe respondeu acenando a mão com desdém. Tenho certeza de que é só coincidência. Mas outro convidado já tinha pesquisado meu nome. Aqui diz que ela cresceu em Wellesley. Não é de lá que vocês são? Meu pai surgiu ao lado da minha mãe, atraído pela movimentação. O que está acontecendo? Estão dizendo que a arquiteta que restaurou este prédio se chama Colette Owens. O rosto do meu pai se fechou com cuidado. A expressão de sala de reuniões, aquela que ele usava quando um negócio começava a desandar. Tenho certeza de que há algum engano. Mas não havia engano. A matéria da Arquitectural Digest era detalhada. Falava da minha formação, dos meus primeiros projetos e o mais condenatório de tudo, trazia uma citação minha sobre a minha infância. Aprendi cedo que meu trabalho falaria mais alto do que palavras. Na minha família nunca senti que minha voz era ouvida. Então deixei que os prédios falassem por mim. Alguém leu a citação em voz alta. A sala ficou em silêncio. E minha mãe, talvez pela primeira vez na vida, não teve absolutamente nada a dizer. Meu telefone tocou às 19h52. Eu ainda estava sentada à mesa da cozinha, ainda no meu apartamento, ainda sozinha. O anúncio do AIA estava no ar havia 22 minutos. Eu sabia o que vinha antes mesmo de olhar para a tela. Vivien, a atendi. Por que você escondeu isso da família? A voz dela tremia, não de preocupação, mas de uma raiva mal contida.
Mamãe e papai acabaram de ver a notícia e estão completamente pegos de surpresa. Você tem ideia de como isso é constrangedor? Olá para você também, Vivien. Não ouse ser sarcástica comigo agora. Todo mundo nesta festa está perguntando por você. Todo mundo. A esposa do juiz Harrison acabou de encurralar a mamãe perguntando por que você não está aqui. A senhora Caldwell, aquela mulher do National Trust, não para de falar em você. Esta noite era para ser da mamãe e do papai. E você transformou tudo em algo sobre você. Eu deixei as palavras dela passarem por mim. Ao fundo eu conseguia ouvir a festa, a música, o tilintar dos copos e a voz da minha mãe subindo de tom, forçando uma animação artificial. Sim, claro que sabíamos. Só queríamos manter tudo em privado. Eu não fiz nada disso sobre mim, respondi em voz baixa. Eu apenas existi. Trabalhei. Tive sucesso. E ninguém perguntou. Você fez isso de propósito. A compostura de Vivien se quebrou completamente. Você esperou até hoje à noite. A IA decide quando os anúncios saem, não eu. Você devia ter contado pra gente. Devia ter nos avisado. Quase ri. Avisar vocês de quê? De que eu sou boa no que faço. Vocês tiveram 10 anos para me fazer uma única pergunta sincera sobre a minha carreira. Nunca fizeram. Silêncio. Então abafada ouvi a voz da minha mãe ao fundo, nós não fazíamos ideia. Ela nunca nos conta nada. Tenho que desligar, disse Vivien e encerrou a ligação. Pousei o telefone e deixei o silêncio se acomodar ao meu redor. Pela primeira vez não me senti culpada por existir. De volta à festa tudo estava se desfazendo. Os convidados tinham parado de admirar a decoração e começado a observar a minha família. No início foi sutil, olhares trocados, sobrancelhas arqueadas, mas às 8 em ponto a mudança era inconfundível. A celebração de aniversário de casamento dos meus pais tinha se transformado em outra coisa. O juiz Harrison, um homem que meu pai vinha cultivando havia meses, foi direto até ele ainda com a taça de champanhe na mão. Richard, sua filha projetou este prédio e você não mencionou isso? O maxilar do meu pai se contraiu. É complicado, meritíssimo. Assuntos de família. Complicado. O tom do juiz deixava claro que ele não achará a explicação satisfatória. Você me disse mais cedo que tinha orgulho da sua família. Parece que deixou de fora uma conquista bastante significativa. Do outro lado do salão, Vivien estava encostada no bar tentando manter a compostura enquanto rolava o celular com fúria. Bradley pairava por perto, a expressão indecifrável. Eu saberia depois que ele mesmo tinha aberto a matéria da Architectural Digest e lido cada palavra. Enquanto isso, minha mãe tentava fazer o que sempre fez, controlar a narrativa. Claro que temos orgulho da Colette, dizia um grupo de convidados curiosos com um sorriso esticado demais. Sempre a apoiamos. Só não queríamos ofuscar a festa com a notícia dela, vocês entendem. Mas a tia Patrícia estava ali. A tia Patrícia que tinha me mandado mensagem sobre meus supostos problemas de saúde mental apenas 2 dias antes. Diane, disse ela lentamente, você me contou que a Colette estava em dificuldades, que mal conseguia funcionar. Foi por isso que ela não foi convidada hoje à noite. Os convidados se viraram para encarar minha mãe. Não é bem assim, ela começou. E essa matéria diz que ela liderou um projeto de restauração de 12 milhões de dólares, o prédio em que estamos agora mesmo. A taça de champanhe da minha mãe tremeu levemente. O cristal Baccarat captou a luz do lustre, o mesmo lustre que eu havia lutado para restaurar em vez de substituir. Nenhum roteiro poderia salvá-la agora. Margaret Caldwell observava tudo do outro lado do salão. Ela não levantou a voz. Não precisava. Margaret simplesmente avançou até o centro do grande saguão, apoiou a taça na bandeja de um garçom que passava e esperou. As conversas foram diminuindo, os olhares se voltaram. Quando se passa 40 anos comandando salas de conselho e comitês de preservação, aprende a dominar um ambiente sem precisar exigir nada. Espero que todos me concedam um momento, disse ela, a voz se espalhando com uma clareza sem esforço. Gostaria de dizer algumas palavras sobre esta propriedade e sobre a mulher extraordinária que a salvou. O rosto da minha mãe empalideceu. 3 anos atrás, continuou Margaret, a propriedade Whitmore estava programada para demolição. Os incorporadores haviam vencido. A sociedade histórica tinha desistido.
Eu participei da reunião final do conselho esperando votar pelo encerramento. Ela fez uma pausa deixando o peso daquele instante se assentar. Então uma jovem arquiteta entrou na sala com uma proposta, não apenas um plano mas uma visão. Ela pesquisou cada planta original, rastreou cada peça de ferragem até sua origem e criou uma estratégia de restauração tão minuciosa que nosso conselho não teve outra escolha a não ser financiá-la. Essa arquiteta era Colette Owens. Um murmúrio percorreu a multidão. Meus pais ficaram imóveis. Durante 18 meses Colette trabalhou neste prédio como se fosse dela. Cada porta pela qual vocês passaram esta noite foi restaurada à mão por ela. Os lustres, os frisos, as janelas, tudo isso foi resgatado da ruína porque uma mulher se recusou a deixar a história desaparecer. Margaret levou a mão à Clute e retirou um envelope. Papel creme, o selo do AIA visível através dele. Esta noite ela foi indicada à mais alta honraria da nossa profissão e eu esperava entregar esta carta pessoalmente, mas me disseram que ela não está bem. Margaret olhou diretamente para minha mãe, o que foi curioso porque eu tinha falado com ela ontem e ela parecia perfeitamente bem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 150 pessoas, juízes, executivos, socialites, velhas fortunas e novas estavam reunidas em uma sala cheia do meu trabalho encarando meus pais aguardando uma explicação que simplesmente não poderia vir. A primeira pergunta veio de uma mulher usando um vestido preto da Chanel. Diane, sua filha está doente ou você simplesmente não a convidou? Minha mãe abriu a boca, fechou as mãos perfeitamente manicuradas se retorcendo em torno da haste da taça de champanhe. É complicado, conseguiu dizer por fim. Existem dinâmicas familiares, repetiu a mulher com o tom neutro. Você disse a Patrícia que a Colette tinha problemas de saúde mental. Disse ao seu clube do livro que ela não conseguia funcionar, mas ela acabou de ser indicada ao maior prêmio da arquitetura. Outras vozes se somaram, não em gritos, aquele público era educado demais para isso, mas afiadas precisas. A Diane comentou que a filha trabalha com construção. É assim que estamos chamando a arquitetura de restauração agora? Eu li a entrevista. Minha voz nunca foi ouvida na minha família. Isso é algo, não é? E então a tia Patrícia, perto do fundo do salão, se manifestou. Diane, você me disse especificamente que a Colette tinha tido um colapso. Disse que era por isso que ela não podia vir hoje à noite. Eu acreditei em você. Eu mandei uma mensagem de solidariedade. A máscara da minha mãe finalmente se quebrou. Eu nunca disse isso. Eu nunca quis dizer isso. Ela nunca nos conta nada. Como é que a gente ia saber? Saber o quê? O juiz Harrison deu um passo à frente, a voz fria. Que a sua filha é aparentemente uma das arquitetas mais talentosas do país. Que foi ela quem restaurou exatamente o prédio que vocês escolheram para sediar esta festa. Ele balançou a cabeça devagar. Richard, você me disse que tinha orgulho da sua família. Parece que o que você quis dizer é que tem orgulho de apenas parte dela. Meu pai não teve resposta. A mitologia que minha mãe construiu ao longo de uma década desmoronou em 90 segundos. E então alguém se virou para Vivien. Era uma mulher jovem, mais ou menos da idade dela, alguém do clube de campo. Mais tarde eu saberia que fazia parte do círculo social dela. O tipo de amiga que conhece todos os seus segredos porque você mesma contou. Espera, disse a mulher lentamente, a compreensão surgindo. Vivien, você me disse que sua irmã estava se encontrando. Que ela nunca tinha realmente decolado, que basicamente era, como foi mesmo que você falou? O constrangimento da família. O rosto perfeitamente composto de Vivien ficou rígido. Isso não, eu não quis dizer assim. Mas você disse que ela tinha problemas mentais, insistiu outra voz, em que seus pais não falavam dela porque era doloroso demais. Uma terceira se juntou. Você me disse que ela trabalhava numa empresa de pequenos reparos que tinha largado a faculdade. Eu disse que ela saiu cedo da pós-graduação, rebateu Vivien, a voz subindo na defensiva. O que é tecnicamente verdade. Ela terminou antes do prazo, alguém respondeu, e depois restaurou um patrimônio de 12 milhões de dólares e foi indicada ao maior prêmio da arquitetura. A primeira mulher cruzou os braços. É isso que você chama de não decolar. Eu consegui imaginar Vivien ali parada com seu vestido Oscar de la Renta, o cabelo impecável, toda a identidade construída em torno de ser a filha bem-sucedida, vendo tudo aquilo ruir. E então Bradley falou.
O marido dela, o banqueiro do Goldman Sachs, aquele com quem ela se casou para completar o quadro do sucesso. Vivien. A voz dele era baixa, mas no silêncio repentino todos ouviram. Você me disse que sua irmã era problemática, que era a vergonha da família. Que era por isso que nunca a víamos nos feriados. Ele olhou para a esposa com algo que eu reconheci, a expressão de um homem percebendo que recebeu uma versão cuidadosamente editada da própria família. O que mais você não tem me contado? As desculpas de Vivien morreram nos lábios. Algumas mentiras sobrevivem a quase tudo menos à luz. E se você está pensando como as coisas puderam mudar tão rápido, eu quero te dizer uma coisa: não mudaram. Este momento levou 10 anos para acontecer. 10 anos de silêncio. 10 anos deixando meu trabalho se acumular num canto enquanto todos olhavam para o outro lado. A verdade não precisa de drama para aparecer. Ela só precisa de tempo. Me conta nos comentários, você já teve um momento em que finalmente todos viram o que você vinha construindo o tempo todo? Vamos continuar. Depois que Vivien desligou na minha cara, fiquei sentada no meu apartamento por um longo tempo. A luz da tarde tinha mudado para aquele tom azul acinzentado que vem antes de escurecer de vez. Meu celular vibrou várias outras vezes. Mensagens de colegas que tinham visto o anúncio. Um correio de voz de uma repórter do Globe. Mas eu ignorei tudo. Ainda não estava pronta para comemorar. Não ainda. Caminhei até a janela do apartamento. Não dava para ver muita coisa. Apenas o fundo de outro prédio. Um pedaço da rua. A vida comum de Cambridge seguindo seu curso naquela noite. Mas em algum lugar a 45 minutos dali uma festa estava desmoronando. Pensei no que Margaret tinha dito ao telefone na noite anterior: se você estiver livre amanhã à noite, sabe onde me encontrar. Pensei nas portas de carvalho em que passei 3 meses trabalhando nos lustres no papel de parede pintado à mão. Cada canto daquele prédio carregava um pouco da minha atenção, do meu cuidado, do meu amor. Meus pais tinham dito que eu não era bem-vinda ali, mas aquele edifício era meu em todos os sentidos que realmente importavam. Levantei, fui até o closet e encontrei o vestido que eu vinha guardando para uma ocasião futura que nunca soube exatamente nomear. Um vestido envelope azul meia-noite. Simples, mas elegante. Do tipo que você usa quando quer se sentir você mesma, só que ainda mais. Coloquei o relógio tanque da Cartier que eu tinha comprado depois do meu primeiro grande projeto. Na época custou mais do que eu podia pagar, mas eu queria algo que marcasse aquele momento em que pelo menos para mim eu tinha provado que era boa no que fazia. Ninguém da minha família nunca tinha visto aquele relógio. Peguei as chaves. Eu não estava indo lá para fazer uma cena. Não estava indo por vingança. Eu estava indo porque aquele prédio era meu e eu merecia estar nele. A viagem levou 45 minutos. Peguei as estradas secundárias, aquelas que serpenteiam por cidades antigas de Massachusetts, onde as árvores se curvam sobre o asfalto como tetos de catedrais. Eu não tinha pressa. Passei 10 anos sendo paciente. Mais 1 hora não mudaria nada. Quando virei na entrada da propriedade, meu fôlego falhou. A Whitmore Estate estava iluminada como uma lembrança trazida à vida. Todas as janelas brilhavam. Luzes brancas envolviam as colunas da entrada. Os jardins que eu ajudei a preservar estavam cheios de convidados em trajes de gala, suas silhuetas se movendo contra a luz dourada que escapava do interior. Estacionei no fundo do estacionamento e caminhei em direção à entrada. As portas de carvalho, minhas portas, estavam escoradas acolhendo os convidados no grande vestíbulo restaurado. Parei por um instante no limiar, passando os dedos pelo veio da madeira que eu conhecia de cor. 3 meses de trabalho, 2 demãos de óleo aplicado à mão, ferragens vindas de uma loja especializada em Vermont que precisou encomendar as dobradiças da Alemanha. Eu já tinha estado naquela porta centenas de vezes durante a restauração, mas nunca assim. Nunca de vestido, nunca com o coração disparado, nunca caminhando em direção à família que tinha me mandado ficar longe. Então eu entrei. O vestíbulo se abriu ao meu redor. O piso de mármore, o lustre restaurado lançando luz prismática pelo teto, a escadaria imponente que eu tinha lutado para salvar quando todos os outros queriam modernizar. Cada superfície carregava minhas impressões digitais, minhas decisões, a minha visão. Então alguém se virou. Uma mulher perto do bar. Depois um homem ao lado da lareira. Depois outro. E outro. É ela.
Um sussurro atravessou o salão. É a Colette Owens. 150 pessoas ficaram em silêncio. E eu permaneci ali na entrada do prédio que eu tinha salvado, finalmente pronta para ser vista. Minha mãe estava perto do centro da sala quando me viu. Observei seu rosto passar por todas as emoções que ela passou décadas reprimindo em público. Choque, depois reconhecimento, depois medo e por um instante breve algo que poderia ter sido vergonha. A taça de champanhe em sua mão se inclinou perigosamente. O vestido valentino de repente parecia menos uma armadura e mais um figurino. Meu pai estava ao lado dela, o rosto cuidadosamente neutro, a expressão de sala de conselho. Caminhei em direção a ele sem pressa e sem hesitação, apenas caminhando do jeito que se caminha quando se está voltando para casa. Margarete cruzou meu olhar do outro lado da sala e me deu um leve aceno de cabeça. Permissão, incentivo, apoio. Parei a poucos passos dos meus pais. Perto o suficiente para ser ouvida. Perto o suficiente para que os convidados ao redor também ouvissem. Mãe. Pai. Minha voz saiu firme, mais baixa do que eu esperava. Recebi a mensagem de vocês. Eu sei que não fui convidada. Minha mãe abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Mas este prédio foi o meu projeto, continuei. 18 meses da minha vida. Cada porta, cada janela, cada moldura que vocês estão exibindo esta noite, fui eu quem projetou a restauração. Supervisei cada empreiteiro. Eu estava aqui antes do nascer do sol e depois do pôr do sol por 1 ano e meio, garantindo que este lugar permanecesse de pé por mais um século. Meu pai finalmente falou. Colette, este não é o momento nem o lugar para... Para o que, pai? Interrompi. Para existir? Para ser boa em alguma coisa? Eu não estava com raiva. Essa foi a parte estranha. Eu esperava sentir raiva. Eu tinha direito a isso. Mas ali naquele salão eu só me sentia lúcida. Eu não estou aqui para estragar a festa de vocês, disse. Estou aqui porque este lugar importa para mim, mesmo que eu não pareça importar para vocês. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que eu já tinha ouvido. Minha mãe se recompôs primeiro. Ela sempre consegue. Colette, querida. O tratamento soou estranho na boca dela. Grudento, pouco usado. Claro que queríamos você aqui. Só achamos que você se sentiria mais confortável em casa. Você sabe como esses eventos podem ser avassaladores. Avassaladores? Repeti devagar, deixando o vazio da palavra ecoar. Você disse à tia Patrícia que eu tinha problemas de saúde mental. Disse ao seu clube do livro que eu não conseguia funcionar. Disse às pessoas que eu trabalho na construção civil. Alguns suspiros se espalharam entre os convidados ao redor. Com certeza alguém estava gravando. Eu percebia o ângulo discreto de uma tela erguida, mas não me importei. Meu pai deu um passo à frente, a voz descendo para aquele tom baixo que ele usa quando tenta assumir o controle. Este não é o momento nem o lugar para drama de família, Colette. Você está se envergonhando. Não, pai. Sustentei o olhar dele. Eu estou envergonhando você. Há uma diferença. Vivian surgiu ao lado da minha mãe, um rosto vermelho de raiva e champanhe. Você sempre precisa fazer tudo girar em torno de você, não é? Esta é a noite do aniversário da mamãe e do papai, a noite deles, e você tinha que aparecer. E eu não mandei a IA fazer o anúncio hoje, respondi com calma. Não mandei a arquitectural de Geste publicar hoje. Eu nem sabia dessa festa até 3 semanas atrás, quando vocês me disseram para não vir. A voz do juiz Harrison cortou o ar de algum lugar à minha esquerda. Na verdade, acho que o drama começou quando vocês convidaram pessoas para um prédio que a própria filha de vocês restaurou e depois disseram a todos que ela estava mentalmente estável demais para comparecer. O rosto da minha mãe se desfez por um segundo, apenas o suficiente para que todos vissem. Nós não, eu nunca disse. Ela gaguejava agora, socialite polida desaparecida, substituída por alguém que finalmente havia ficado sem narrativas. Mas eu já tinha terminado de ouvir explicações. Margaret Caldwell deu um passo à frente. Ela atravessou a multidão com a autoridade silenciosa de quem passou a vida inteira protegendo coisas que importam. Quando chegou ao meu lado, pousou a mão por um instante sobre meu ombro, um gesto tão simples que quase me desmontou.
Já que Colette está aqui, anunciou Margaret com a voz alcançando todos os cantos do salão, eu gostaria de compartilhar algo que eu pretendia anunciar independentemente dos acontecimentos desta noite. A sala ficou imóvel. O National Trust for Historic Preservation aprovou uma nova subvenção no valor de $500 mil para a restauração da mansão do governador em Boston. É um dos projetos de preservação mais significativos que assumimos na última década. Ela fez uma pausa deixando o número se assentar. E nós escolhemos Colette Owens para liderar o projeto. Por um instante ninguém se moveu. Então os aplausos começaram tímidos no início, depois crescendo, tomando o salão como uma onda. Aplausos de verdade de pessoas que não tinham nada a ver com a disfunção da minha família, que simplesmente reconheciam excelência quando a ouviam. Margaret abriu a clutch e retirou um envelope. A carta oficial da concessão com o selo do National Trust gravado em dourado. Isto é seu, disse ela colocando em minhas mãos. Você conquistou isso não por causa de quem é a sua família, mas apesar da forma como eles a trataram. Olhei para o envelope, senti o peso em minhas mãos e compreendi tudo o que ele significava. Não era só o dinheiro nem apenas o projeto, mas a validação, a prova documentada e oficial de que eu era exatamente quem sempre soube que era. Atrás de mim eu sentia os olhares dos meus pais, o silêncio da minha mãe, a postura rígida do meu pai, a fúria mal contida de Vivien. Mas pela primeira vez na minha vida a opinião deles não importava. A sala estava aplaudindo e eles aplaudiam por mim. O que aconteceu em seguida foi quase perfeito demais. Enquanto eu permanecia ali segurando a carta da concessão, ainda tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer, os convidados começaram a se aproximar. Não dos meus pais, não de Vivien, mas de mim. Cartões de visita surgiram. Parabéns foram oferecidos. Interesse real genuíno de pessoas que tinham passado a noite achando que estavam apenas em uma festa de aniversário e agora se viam testemunhando algo muito mais interessante. Minha mãe ficou sozinha perto da lareira. As mulheres do Clube do Livro, as mesmas que haviam lhe enviado mensagens de solidariedade pela filha problemática, agora evitavam cuidadosamente o contato visual. Vi uma delas cochichar com outra, ambas lançando olhares para minha mãe com expressões que tinham mudado da deferência para algo mais próximo da pena ou talvez do julgamento. Meu pai tentou salvar o que ainda podia. Eu vi se aproximar do juiz Harrison, a mão estendida para um aperto que não veio. Richard, disse o juiz com frieza, acho que você e eu precisamos reconsiderar aquele convite para jogar golfe de que falamos. Prefiro passar meu tempo livre com pessoas que têm suas prioridades em ordem. Ele se afastou sem esperar resposta. Vivien estava perto do bar, telefone na mão, provavelmente escrevendo histórias de controle de danos no Instagram que jamais reparariam completamente sua reputação. Mas foi o rosto de Bradley que realmente chamou minha atenção. O marido dela a observava com a expressão de alguém que estava reorganizando tudo o que pensava saber. Mais tarde eu descobriria que Bradley havia começado a fazer perguntas sobre o que mais Vivien tinha lhe contado, sobre que outras histórias ela havia construído. A base do casamento deles, tão cuidadosamente erguida sobre imagem e suposições, tinha desenvolvido uma rachadura que não dava para simplesmente disfarçar. A tia Patrícia me encontrou no meio da multidão. Colette, disse ela com a voz pequena. Sinto muito. Eu não sabia. Sua mãe me contou coisas que não eram verdade. Eu deveria ter falado com você diretamente. Assenti com a cabeça. O que mais havia para dizer? Antes de ir embora, pedi um momento aos meus pais. Não em particular. Já não fazia sentido algum privacidade. Mas um pouco afastados no canto do foyer, perto da janela em bay window restaurada que eu tinha passado 2 semanas consertando, alguns convidados ficaram por perto ao alcance da conversa. Eu não me importei. O rosto da minha mãe estava manchado sob a maquiagem. O maxilar do meu pai estava tão cerrado que eu conseguia ver o músculo pulsar. Vivien havia se afastado. Se por vergonha ou autopreservação eu não sabia. Eu não estou pedindo um pedido de desculpas hoje à noite, eu disse. Minha voz estava calma, mais calma do que eu realmente me sentia. Eu nem estou pedindo que vocês entendam o que fizeram de errado. Minha mãe começou a falar, mas eu ergui a mão. Passei 10 anos tentando me explicar para vocês. 10 anos esperando que, se eu trabalhasse duro bastante, conquistasse o suficiente, vocês finalmente me vissem. Mas nunca viram. Nunca quiseram ver. Meu pai soltou um suspiro curto. Colette, este não é o momento. Você tem razão, eu disse. Não é.
O momento foi 10 anos atrás quando vocês me cortaram das fotos de família. O momento foi em cada Natal para o qual eu não fui convidada. O momento foi 3 semanas atrás quando vocês me mandaram mensagem dizendo que eu iria envergonhá-los na frente dos convidados importantes. Olhei para os dois. Olhei de verdade. Do jeito que se olha para algo que se está pronto para soltar. Eu terminei de me explicar. A partir de agora vocês podem me procurar quando estiverem prontos para me ver como eu realmente sou. Antes disso não. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Colette. Não hoje à noite, mãe. Dei um passo para trás. Eu já disse tudo o que precisava dizer. Virei-me e atravessei as portas de carvalho que eu mesma havia restaurado. E pela primeira vez na minha vida deixar minha família não pareceu uma fuga. Pareceu caminhar em direção a alguma coisa. Fui sabendo da situação onde viviem aos poucos nas semanas seguintes. A tia Patrícia se tornou minha fonte inesperada de informações. Aparentemente ser enganada sobre a suposta instabilidade mental da própria sobrinha cria um certo tipo de solidariedade. Ela me ligou uma semana depois da festa com a voz cautelosa. Achei que você deveria saber, disse ela. Vivian e Bradley estão fazendo uma separação experimental. Eu estava na cozinha, o café esfriando nas minhas mãos. Por causa do que aconteceu na festa? Aquilo foi o estopim. Mas pelo que parece depois disso o Bradley começou a fazer perguntas. Sobre outras coisas que a Vivian tinha contado a ele, o trabalho dela com caridade, as finanças, enfim, muita coisa. Pensei no Instagram da minha irmã, nas fotos cuidadosamente selecionadas, na vida filtrada, na imagem que ela havia construído com tanto zelo. Um castelo de cartas. Ele percebeu que ela vinha editando a verdade havia anos, continuou a tia Patrícia. Não só sobre você, mas sobre tudo. Eu não senti satisfação ao ouvir aquilo. Não senti vingança. Só cansaço. Tristeza, talvez pela irmã que eu poderia ter tido se ela não tivesse passado tanto tempo tentando ser a única digna de atenção. Alguns dias depois Vivian me mandou uma mensagem. 4 palavras: você arruinou a minha vida. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Depois apaguei a mensagem sem responder. Eu não arruinei a vida dela. Eu apenas deixei de ser a explicação conveniente para a infelicidade dela. Sem um bode expiatório, sem uma irmã problemática para apontar o dedo, todas as histórias cuidadosamente construídas por ela ficaram sem onde se esconder. A verdade não destrói ninguém. Ela apenas revela o que já estava ali. E às vezes o que está ali não é bonito. 3 meses depois da festa recebi uma mensagem do meu pai. Quase apaguei sem ler. Não tínhamos falado desde aquela noite. Nenhuma palavra, nem um e-mail, nada. Eu estava em paz com aquele silêncio. Tinha aprendido que alguns relacionamentos não foram feitos para ser consertados. Foram feitos para ser deixados para trás. Mas alguma coisa me fez abrir a mensagem. Colette, tenho pensado. Gostaria de ver o projeto da mansão do governador quando estiver concluído. Se você estiver de acordo com isso. Pai. Li 3 vezes. Não era um pedido de desculpas. Não era um reconhecimento de tudo o que tinha acontecido, os anos de desdém, as mentiras, a mensagem dizendo que eu os envergonharia. Era apenas um pedido. Uma pequena porta se abriu, só uma fresta. Não respondi de imediato. Deixei a mensagem ali por uma semana, virando-a na cabeça como uma pedra encontrada na praia. Então escrevi de volta: tudo bem. Quando estiver pronto eu aviso. Não era perdão. Ainda não. Talvez nunca seja. Ainda não decidi. Mas era uma possibilidade, uma chance de algo diferente se ele estivesse disposto a fazer o trabalho necessário. Minha mãe não entrou em contato comigo em momento algum. Segundo a tia Patrícia, ela ainda está em negação, ainda dizendo às pessoas que o incidente da festa foi um mal-entendido. Ainda insistindo que não fez nada de errado. Algumas pessoas não conseguem admitir seus erros sem que toda a identidade delas desmorone. Não sei se ela algum dia estará pronta. E não estou esperando para descobrir. O que aprendi é o seguinte: perdão não tem a ver com eles merecerem. Tem a ver com eu não carregar mais esse peso. Mas perdoar não significa esquecer e definitivamente não significa voltar a como as coisas eram.
Algumas portas podem ser abertas novamente. Outras permanecem fechadas por um motivo. Estou agora em frente à mansão do governador. É uma manhã cinzenta fim de inverno daquele frio que deixa a respiração visível e os dedos rígidos. O prédio se ergue diante de mim. 3 andares de arquitetura federal tijolo e calcário janelas que observam Boston há 200 anos. Ele precisa de trabalho. Muito trabalho. A fundação tem rachaduras. O telhado precisa ser substituído. Há danos causados pela água na ala leste que vão levar meses para serem resolvidos. Mal posso esperar para começar. Penso na garota que eu era 10 anos atrás. Aquela parada na ponta da foto do casamento da irmã usando um vestido de segunda mão se perguntando por que nunca parecia se encaixar. Essa garota passou tanto tempo esperando permissão, esperando que a família a enxergasse, esperando que alguém confirmasse que ela valia alguma coisa. Eu não espero mais. O relógio Cartier Tank no meu pulso reflete a luz da manhã. Comprei para mim mesma com dinheiro que ganhei por um trabalho que fiz bem feito. Ninguém da minha família me deu. Ninguém da minha família sequer sabe o valor que ele tem, mas eu sei. Ontem uma repórter do Globe ligou querendo fazer uma entrevista de acompanhamento. Senhorita Owens, ela perguntou que conselho você daria a jovens arquitetos que estão começando agora? Fiquei pensando nisso por um bom tempo. Construa algo que dure, eu disse por fim. E não espere permissão de pessoas que nunca planejam concedê-la. Ela anotou. Fico me perguntando se entendeu o que eu realmente quis dizer. Passei 10 anos tentando provar meu valor para pessoas que não queriam provas. Elas queriam que eu permanecesse pequena, invisível, presa na caixa que tinham construído para mim. Mas prédios não são as únicas coisas que podem ser restauradas. Às vezes a reforma mais importante é a que você faz em si mesma. Então essa é a minha história. Sem testamentos mágicos, sem heranças secretas, sem revelações dramáticas em tribunais. Apenas 10 anos de trabalho, alguns documentos oficiais e o acúmulo lento e paciente da verdade. Meus pais me mandaram uma mensagem 3 semanas antes da festa deles dizendo para eu não ir. Disseram que só convidados da alta sociedade estavam convidados. Disseram que eu os envergonharia. E na mesma noite em que tentavam me apagar, a âncora do telejornal disse meu nome. Não sei se isso é karma ou coincidência. Não sei se o universo organiza essas coisas ou se a gente apenas percebe os padrões que servem às histórias que precisamos contar. O que eu sei é isto: parei de esperar que minha família me enxergasse. E de alguma forma foi exatamente aí que todo mundo passou a ver. Se você está ouvindo isso e está no meio dos seus próprios 10 anos, se está trabalhando em silêncio, construindo no escuro, esperando que alguém perceba o que você fez, quero que ouça isto: continue. As pessoas que te diminuem talvez nunca mudem. Sua família talvez nunca entenda. O reconhecimento que você merece pode chegar tarde ou talvez nem chegue ou venha de um jeito que você nunca imaginou. Mas o seu valor não é definido por eles perceberem ou não. O seu valor é definido por você. Construa algo que importe. Deixe o seu trabalho falar. E quando chegar a hora, quando as portas finalmente se abrirem, atravesse com a cabeça erguida. Você não precisa do convite de ninguém para ocupar os espaços que você mesma construiu. Obrigada por ficar comigo até o final dessa história. Se ela ressoou com você, deixe um comentário. Eu leio todos. E se quiser ouvir mais histórias como esta, tem outra esperando por você na descrição. Até a próxima. Colette. Obrigada por estar aqui comigo até o fim. Se essa história tocou algo em você, me conta nos comentários, eu realmente leio cada um. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho se quiser mais histórias como essa. Tem outra história te esperando agora. Dá uma olhada na descrição para o link. Te vejo no próximo.